Olá, estamos começando mais um programa Conexão deste sábado, aqui pela 106,9, também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo. Se você já tem um aplicativo da H2O FM, você pode acompanhar a programação. Se você não tem, é só você baixar. Olha, hoje nós vamos receber aqui no estúdio da H2O o professor Rafael Mariano de Bittencourt. Professor Rafael, que é mestre e doutor em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente é pesquisador titular do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, onde coordena o Laboratório de Neurociência Comportamental. Atualmente, e desde 2005, melhor dizendo, em pesquisas com cannabis medicinal, possuindo dezenas de artigos científicos e 2 livros publicados sobre este tema. Esse é o professor Rafael Mariano de Bittencourt. Professor Rafael, muito obrigado. Quero agradecer a sua presença aqui na H2O para falar, né, dessas questões que envolvem aí o seu artigo relacionado a cannabis, também sobre o meio farmacêutico e essas questões que envolvem aí a ciência, a pesquisa, né, que é tão importante para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Marcos, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, sempre bom bater um papo contigo, bater um papo sobre esse assunto melhor ainda, é algo que eu gosto e pesquiso, tem bastante tempo, né, então é um prazer exato estar aqui, agradeço o convite. Professor Rafael, farmácia, medicamentos, indústria farmacêutica. E daí você tem alguns artigos e é especialista no estudo da cannabis. Não dá um confronto aí de discussão, de pesquisa, né? E por que você, né, encontrou, ou através das pesquisas da ciência, estudar, né, o potencial, as propriedades da cannabis em prol da ciência e também da saúde da população? Então, sempre foi um desafio pesquisar esse tema, né, na ciência, pesquisar cannabis. Os próprios pesquisadores, eles sofrem, né, bastante resistência em relação a esse assunto, mas já foi pior, né? A gente teve aí alguns desbravadores que vieram antes da gente, cito aqui alguns pesquisadores, tem o Rafael Meshulam, que é um pesquisador búlgaro, radicado em Israel, que foi um dos primeiros a começar a estudar a planta de uma forma assim mais aprofundada do ponto de vista da ciência moderna. Tem o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, um brasileiro, que é um grande nome mundial aí no estudo da cannabis, que também já vem estudando essa planta desde a década de 1970, pelo menos, com descobertas muito interessantes. Então, essas pessoas vieram aí abrindo os caminhos, né, com muita dificuldade, provavelmente. Eu comecei em 2005, também tinha algumas dificuldades, mesmo no meio da ciência, assim, estudar cannabis. Sempre eles olhavam assim com aquele olhar assim meio desconfiado. Ah, tu é um pesquisador que pesquisa cannabis, não tem isso, né? Mas com o tempo tem mudado, assim, o conhecimento ele vai chegando, né? E as pessoas também vão ficando mais esclarecidas e a ciência também vai se ampliando. Então, ultimamente está um pouquinho mais tranquilo e estudar isso do ponto de vista do medicamento, porque tem um potencial gigantesco, assim, como medicamento, tem um potencial muito grande. Então, tem tudo a ver com farmácia, tem tudo a ver com o que eu sempre estudei, que é a farmacologia, né? A gente tem uma planta que nos fornece a possibilidade de um medicamento que pode tratar aí uma série de transtornos, de doenças, e isso é muito bacana, né? Porque tem uma origem natural ainda, não é algo sintético nem nada. Então, por tudo isso, eu estudo cannabis, por ser um desafio, eu gosto de desafio, e porque tem um potencial enorme do ponto de vista terapêutico também essa planta. Professor, e falando do ponto de vista terapêutico, né? O que já foi descoberto relacionado a cannabis? A gente sabe que vários problemas de saúde podem ser resolvidos, tratados, melhor dizendo, né, com a cannabis. E principalmente do ponto de vista da saúde mental também. Também. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse potencial, né, dessa substância para melhora de vida das pessoas, da qualidade de vida, né? Nesse sentido, assim, é realmente um potencial e isso está, como você vem mostrando, comprovado
E a gente vê testemunhas também de pessoas, né, que fazem tratamento, ou de parentes de pessoas que fazem tratamento com a cannabis e que têm resultados muito importantes nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, uma coisa que é sempre importante, assim, eu gosto de frisar, é que a gente não está falando de nenhuma novidade, né? Às vezes a gente fala, cannabis como medicamento, parece algo novo. Não, a gente não está falando de nenhuma novidade. A cannabis como medicamento tem registros de utilização dela há mais de 5.000 anos. O imperador chinês, lá, Shen Nung, há 5.000 anos atrás, já tem lá tipo uma farmacopeia deles, um livro de fármacos deles, daquela época, já a cannabis, para tratar uma série de possibilidades que hoje, inclusive, a gente tem se debruçado. O próprio uso como antiepilético, que ganhou, né, nos últimos anos aí bastante reconhecimento, com a possibilidade de ser um antiepilético, também tem relatos lá no Oriente Médio do século XVI. Então a gente não está falando de nada de novo, né? Isso é importante sempre frisar. Eu até escrevi um artigo esses tempos, em que o título do artigo é Cannabis Medicinal, uma velha alternativa para uma nova esperança. Porque a alternativa é muito antiga, né? Mais de 5.000 anos pelo menos. Mas a esperança é nova para muita gente, né? Que agora, assim, que começa a chegar a isso. E o que mudou foi o entendimento da ciência, o que é novo, de fato, é o entendimento da ciência em relação a como a cannabis atua no nosso organismo. Perfeito. Isso vem do final da década de 1980, início da década de 1990, que a gente começou a entender como os constituintes da planta interagem com o nosso organismo. Se descobriu todo um sistema chamado sistema endocannabinoide. Nosso corpo produz endocannabinoides, que é endomaconhinhas, eu falo, né? Nosso corpo produz. E elas não estão ali para nada, né? Elas têm funções fisiológicas muito importantes e que tem tudo a ver com isso que tu perguntou de qualidade de vida, de homeostase, de equilíbrio das coisas, de manutenção da fisiologia de um jeito que ela funcione bem, entende? É para isso que servem os nossos endocannabinoides, né? Então, quando eles não estão, de repente, estão um pouquinho desequilibrados, alguma coisa assim, alguns problemas podem aparecer. Problemas relacionados a dores, como fibromialgia, por exemplo, né? Talvez até a própria epilepsia. Tem estudos mostrando que transtorno do espectro autista pode ter uma relação com uma deficiência desses endocannabinoides. Então, o que tem acontecido agora é que a gente está entendendo como a planta interage com o nosso corpo e como isso pode trazer benefício do ponto de vista terapêutico. Essa é a novidade, né? E dentro dessas possibilidades que a gente tem descoberto, realmente o uso como antiepilético é o que tem mais evidência hoje, tem muito artigo científico mostrando e comprovando isso. Os medicamentos que derivam da cannabis, eles são ótimos antiepiléticos, né? Tem pessoas que têm convulsão, epilepsia, aquela situação que a pessoa fica se batendo e tal, né? Que a gente fala convulsões e epilepsias refratárias, que não responde a nenhum outro medicamento, tenta todos os outros que tem, e a criança lá muitas vezes continua tendo as epilepsias. A cannabis, em um tempo de 1-2 meses, consegue cessar essas crises, então é um ótimo antiepilético. Do ponto de vista da saúde mental que tu colocou, tem possibilidades bem interessantes. Eu estudei por muito tempo o uso da cannabis num transtorno chamado transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa passa ali por um trauma, um sequestro, um assalto, alguma violência, né? Violência sexual, e desenvolve um trauma, e a cannabis parece ser interessante para tratar isso. Tem estudos já com ansiedade também, tem estudos com depressão também, bem interessante, com fibromialgia, né? Que envolve dor, mas não deixa de ser algo relacionado à psique também, muito, somatização. Né? Então tem bastante coisa, Marcos, bastante coisa mesmo, tem bastante estudo saindo. Precisa de mais estudos, para algumas situações precisa mais do que outros, mas isso é uma questão de tempo, provavelmente, porque a ciência agora está se debruçando com mais intensidade sobre esse assunto. Assim. Ok, professor Rafael, nós estamos, você que está nos acompanhando agora, programa Conexão na Rádio H2O, estamos para Jaguaruna, Sangão, 3 de Maio, Pedras Grandes, para todo o sul de Santa Catarina, e agora você vai ter que prestar atenção no que eu vou perguntar para o professor. O senhor falou em endocannabinoides. Endocannabinoides. Então, assim, são maconhinhas que nós já temos dentro do nosso organismo. Isso. Isso foi uma descoberta, assim, foi revolucionária, sobretudo para a neurociência, lá no final da década de 1980, início da década de 1990, né? Inclusive o Rafael Mechula, um pesquisador esse que eu falei, búlgaro, israelense, estava envolvido nessa descoberta, né? Que se descobriu que o nosso corpo produzia substâncias muito, muito semelhantes com as substâncias presentes na planta, na cannabis, né? Quando se descobriu isso,
logo se pensou, para que serve isso? Né? O nosso cérebro está cheio dos receptores que recebem essa substância, está pelo corpo inteiro, sistema imune, e não só tinha, como tem muito, né? E daí se pensou, para que serve isso? Né? Para que serve esse sistema que a gente está descobrindo aqui? Era como se a gente estava olhando uma ponta do iceberg, agora que a gente está começando a descobrir. E daí as respostas estão vindo até hoje. Assim, esse sistema de endomaconhinhas que a gente tem no nosso organismo serve para uma série de funções extremamente importantes. Neuromodulação, por exemplo, é o principal agente neuromodulador do nosso cérebro, modula a funcionalidade dos neurônios. O que isso quer dizer? Faz com que os neurônios não operem nem muito acima, nem muito abaixo, nem muito ativo, nem muito desligado, num nível ali, né, que seja ok, que seja saudável. Por isso que é um ótimo antiepilético, a substância da cannabis agindo nesse sistema. Que assim, a gente tem esse sistema no organismo, com essas endomaconhinhas, com essas fechaduras que essas endomaconhinhas se ligam, e por acaso, ou não, sei lá, vou saber, né, o porquê disso no universo, mas por acaso tem substâncias na planta da maconha, da cannabis, que interagem com esse sistema, né? E esse sistema tem essas funções todas muito importantes, por exemplo, na neuromodulação. Por isso que as substâncias lá da planta, quando se ligam ali nesse sistema, elas fazem essa modulação dos neurônios, e um cérebro que tem epilepsia, que está tendo descarga neuronal anormal, está tendo ali como se fosse um curto-circuito acontecendo, as substânciazinhas lá da planta, atuando nesse sistema que a gente tem dentro do nosso corpo, modulam, porque essa é a função do sistema, modulam os neurônios e fazem com que eles não tenham mais esses curtos-circuitos, essas descargas anormais, operem dentro de uma normalidade e cessa as convulsões, por exemplo. Eu já vi situações de criança que tinha mais de 30 convulsões por dia, dessas epilepsias, desses problemas genéticos e tudo mais, que tem, bem raros inclusive, mas tem, né? E crianças que tinham mais de 30 convulsões por dia, ou seja, uma criança que não ia conseguir se desenvolver, não ia conseguir aprender a falar, caminhar, em algum momento provavelmente iria morrer por causa dessa situação, né? Porque muitas crises começam a matar neurônios e tudo mais. Crianças que tinham mais de 30 convulsões por dia, nenhum medicamento funcionava, dava jeito. Essas crianças começaram a se tratar com óleo de cannabis, e ali depois de um mês e meio, por aí, elas passaram a ter tipo 1, 2 convulsões a cada 3 meses. Uma pessoa que tinha 30 por dia. Passou a ter... A criança volta a sorrir, entende? Volta a olhar os pais nos olhos, né? Volta a ter um desenvolvimento ali de novo, né? Então, por causa dessa função desse sistema, que ele tem essa característica de neuromodulação e também de homeostase, de manutenção dos equilíbrios, né? Da fisiologia do corpo funcionando de uma forma equilibrada. Inflamação, por exemplo. Por que é bom para inflamação? Uma doença autoimune em que o corpo está se jogando contra o próprio corpo, né? Tá causando uma inflamação do próprio corpo. Esse sistema ele vai lá e ele regula, nem muito para cima, nem muito para baixo, controla a inflamação. É um medicamento que é bom também para doenças inflamatórias, artrite, por aí vai. Para dor, porque a dor é uma resposta neuronal do cérebro, então acontece que ele vai lá e modula e diminui a dor, por exemplo. Então, uma série de possibilidades aí, graças à função muito importante desse sisteminha, dessas endomaconhinhas aí. Perfeito, eu estou conversando com o professor Rafael Bittencourt, ele que é pesquisador. Nós estamos falando sobre, em especial no programa, vamos falar sobre outras coisas também, mas sobre a importância da cannabis, né, na saúde pública, na saúde das pessoas. Mas agora nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Não saia daí.